Boa tarde a todos. Enquanto aguardamos os últimos inscritos a ingressarem no evento, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Roberta Arantes, eu sou co-coordenadora da Comissão de Direito Internacional e terei o prazer de moderar esse webinar sobre o consórcio COVAX, transferência de tecnologia e a pandemia da Covid-19. Esse evento é uma iniciativa conjunta das Comissões de Direito Internacional e de Patentes e tem o apoio da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Em nome das coordenadoras das comissões, agradeço a diretoria da BPI, na pessoa de seu presidente, Luiz Edgar Montauri Pimenta, o nosso relator geral das comissões, José Eduardo Pieri, por nos concederem esse espaço para o debate e troca de ideias, né? E agradeço também a Secretaria da BPI, especialmente a Érica, que tem dado todo o suporte para os eventos das comissões, trazendo sempre temas novos, né, e muito ricos do ponto de vista acadêmico. A ideia desse evento vem justamente do momento em que observamos uma série de questionamentos, né, sobre a eficiência do sistema de proteção à propriedade intelectual, né, até mesmo uma pressão enorme sobre os fundamentos desse sistema, né, e a viabilidade de manutenção do sistema, como foi engendrado, devido à urgência da pandemia. Vou explicar brevemente a dinâmica, né? Serão debatedoras nesse webinar a Aline Ferreira, que também é coordenadora da Comissão de Direito Internacional, e as coordenadoras da Comissão de Patentes, que é a Ana Cláudia Mamed Carneiro e a Ana Cristina Miller. Nós faremos 3 blocos de pergunta. Os interessados podem nos encaminhar as perguntas ao longo do webinar, via chat, e essas perguntas serão endereçadas ao final da apresentação. Nosso convidado hoje é o Dr. James Fitzgerald, que é diretor de Sistemas e Serviços de Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, da qual pertence desde 1997. Fitzgerald já atuou no Haiti e também no Brasil. Hoje supervisiona o Programa de Trabalho em Política e Governança de Saúde, Sistemas de Saúde e Organização de Serviços, Financiamento e Pesquisas e Acesso a Medicamentos e Tecnologias na região das Américas. Ele é o responsável pela gestão do Fundo Estratégico OPAS, um mecanismo de aquisição conjunta nas Américas para melhorar o acesso a suprimentos de saúde pública, bem como gerencia o OPAS Virtual Campus, uma plataforma de capacitação com alcance para mais de 1 milhão de trabalhadores de saúde nas Américas. James Fitzgerald é irlandês e bacharel e PhD em ciências farmacêuticas. Vou começar esse bloco de perguntas passando a palavra à Ana Cristina Miller para inaugurar a nossa sessão de debate. Ana Cristina, por favor. Obrigada, Roberta. Agradecer a você, as minhas colegas de mesa. James, um prazer tê-lo aqui conosco e aos nossos associados que nos assistem. É um prazer realmente estar aqui. Eu iniciei minha carreira na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, então eu acho que a gente vive um momento ainda mais especial em relação à inovação, à ciência, né, a importância de acreditarmos nesses elementos, então é um prazer recebê-lo aqui conosco. Começando então o nosso primeiro bloco, eu gostaria de saber de você, James, se você poderia nos explicar então um pouco, de uma forma breve, o que é o consórcio COVAX, como ele foi criado e como é que ele funciona. Boa tarde, Ana Cristina, também Roberta, colegas. Realmente um prazer de estar com vocês hoje para falar sobre essas questões que agora têm tanto impacto sobre a saúde nas Américas, no Brasil também. Também prazer de estar falando português uma vez mais. Talvez agora com alguns erros, mas eu estava lá no Brasil entre os anos 2005 até 2008, trabalhando na OPAS, e foi uma experiência maravilhosa para trabalhar com o Ministério, com o Fiocruz, com todos os parceiros no Brasil, sobre a questão, nesse momento, profundo, que era acesso a medicamentos estratégicos, inclusive os medicamentos contra a SIDA.
Agora estamos em outro momento, um momento da pandemia. E quando foi anunciado o início do ano passado, a OMS lançou junto com a Comissão Europeia e o governo da França uma iniciativa que está chamada Access to COVID-19 Tools Acceleration. Uma iniciativa para melhorar acesso a ferramentas iniciativas contra a COVID-19 de forma acelerada, que agora se chama como ACT-A. E essa iniciativa começou em abril de 2020 pela OMS. E ACT-A está organizado em 4 pilares de trabalho. Tem que lembrar, nesse momento, tivemos um grande problema de acesso a diagnósticos, estivemos procurando tratamentos, medicamentos, terapêuticas. E isso realmente, nesse momento, foi o foco dessa iniciativa. E através dessa iniciativa, junto com os parceiros expressivos, se desenvolveram novas tecnologias, diagnósticos rápidos, mobilizaram capacidade produtiva em alguns medicamentos que finalmente provaram com uma efetividade contra a Covid-19, com estudos clínicos. E foi bastante positivo quanto a impacto. E aí depois começaram com as vacinas, que é o terceiro pilar, junto com o quarto pilar, que é o processo de fortalecer o sistema de saúde mesmo, o Health Systems Connector, como chamamos em inglês. Então, a COVAX é a iniciativa para acesso global de vacinas contra a Covid-19. Uma iniciativa global dirigida pelo Gavi, a Aliança de Vacinas, o CEPI e a OMS. E desde esse momento, em maio, abril do ano passado, até julho, teve até 165 países, quase representando 60% da população global, confirmou sua participação nessa iniciativa. A iniciativa tem projeto de coordenar todos os recursos financeiros e tecnológicos para melhorar acesso equitativo às vacinas, diagnósticos pelos países, mas que nada, não só em desenvolvimento, mas também pelos outros países de ingresso alto, de acordo com os compromissos feitos com COVAX. Até abril, até o mês passado, agora tem compromissos com vários produtores de vacinas, mas ainda temos alguns retos que seguramente vamos falar nessa webinar. Perfeito. Yeah. Não, desculpa, James, é que eu ia fazer um gancho, você começou a falar sobre as empresas, e aí uma outra questão que a gente gostaria de entender de você, como é que as empresas, como é que elas podem aderir ao consórcio, né? E se há compromissos do ponto de vista da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia? Não, teve vários processos que COVAX, como consórcio, olha, o mundo de vacinas, nesse caso, é bastante pequeno. Então, sabemos que existem empresas, as empresas principais que estão produzindo as vacinas no mundo, também as outras empresas que estão no mundo em desenvolvimento. E aí, Gavi tem uma relação bem estabelecida com essas empresas. Então, já teve esse conhecimento, porque Gavi estava trabalhando para melhorar o acesso a vacinas para as outras enfermidades. Então, essa relação não existia. Para as novas empresas que estão entrando, e tem bastante, tem até o último número que eu vi, que teve mais que 660 vacinas em desenvolvimento, entre fase 1 e fase 3, pelos produtores. Então, essas empresas poderiam entrar diretamente em contato com Gavi para iniciar, e com CEPI para iniciar as discussões sobre
sobre como seria a relação entre eles, como poderia participar no processo. Mas o COVAX tem vários requisitos também para assegurar acesso às vacinas. Primeiro, compromisso dos países, fazendo por dois vias. Uma é uma opção de compra e outra um processo, compromisso para comprar. Isso nos permite a consolidação da demanda, análise da demanda dos países. E outro mecanismo também foi através do processo de licitações que tanto o OPAS como o UNICEF fez em janeiro desse ano para responder às necessidades dos países nas vacinas. E através dessas licitações, agora teve acordos de largo prazo através do COVAX para suministrar aos países enquanto as vacinas vêm disponíveis. E esse é o nosso grande problema agora, porque, olha, tivemos situações complexas enquanto a disponibilidade das vacinas que tem que ser autorizado pelo processo de pré-qualificação do OMS. Então, tem vários nesse processo de avaliação de qualidade ainda. E outras que foram avaliados, aprovados, mas agora têm limitações enquanto à capacidade produtiva, devido também às limitações da exportação nos países onde estão sendo produzidos, nesse caso, Índia. Então, por isso, nesse momento, o COVAX só mandou, acho que 60 milhões de vacinas a nível mundial, de doses a nível mundial, e 8 milhões para os países. Mas se está fazendo de forma equitativa, de acordo com o processo da assignação e alocação de vacinas, em função de vários critérios definidos. Perfeito. E como é que a OPAS, ela, né, qual é o papel dela efetivamente no COVAX? Como é que ela atua efetivamente como facilitadora e como, né, um elo de ligação aí entre os países? Você sabe que o OPAS, OPAS é uma instituição de referência na organização dos Estados americanos e também atua como a escritório regional da OMS na região das Américas. Então, primeiro, temos um papel fundamental aí trabalhando com os Estados-membros sobre o processo da avaliação da demanda das vacinas, fortalecimento dos mecanismos dos programas de imunização, e todo relacionado com os processos preparativos para receber vacinas. E não é um tema menor, porque aí tem que analisar os requisitos do processo de nacionalização da vacina, processo de liberação do lote, os requisitos para importar a vacina. Tudo isso estamos trabalhando juntos com o COVAX e com os países para facilitar a entrega de vacinas a nível nacional. Isso é o primeiro tema. O segundo tema, temos o fundo rotatório do OPAS. E o fundo rotatório é um mecanismo de compras consolidados das vacinas que já tem quase 40 anos em funcionamento, que é ator principal no suministro de vacinas para todos os países da região. O Brasil tem seus próprios mecanismos. Se usa o fundo rotatório para algumas vacinas, mas a maioria dos países estão aproveitando a capacidade de negociação, da consolidação da demanda, do processo de forecasting do fundo rotatório pelas vacinas. E também nessa questão, então, o OPAS, como a única região que tem esse mecanismo na OMS, entrou como ator para facilitar a aquisição das vacinas de COVID-19 através do COVAX. Então, o compromisso, mesmo que foi entre o país COVAX, a OPAS facilitou o processo de aquisição para organizar as entregas para os países. Isso seguimos como essa atividade de forma muito ativa nos países nesse momento.
E só uma última pergunta, eu acabei pulando um pouco aqui em relação aos países explicitamente. Pelo que eu entendi, você falou que tem 160 países, 165 que já participam do conjunto como um todo, seria isso? E tem alguma particularidade em relação aos países que querem aderir ao consórcio? Tem alguma característica especial, alguma medida específica? Tem dois, diria, categorias dos países, não? Primeiro, os países que têm capacidade para adquirir suas próprias vacinas, então o que eles fizeram foi um contrato direto com COVAX. Mas tem, a nível mundial, tem 92 países que estão considerados como de ingresso baixo e precisa cooperação internacional, até ajuda financeira para assegurar acesso às suas vacinas. Em nossa região, ainda tem 10 países assim que precisa esse apoio. Então, para esses países, a COVAX mobilizou recursos do Centro Internacional, dos doantes internacionais, para financiar as vacinas para esses países. Para os outros países que têm capacidade, teve duas opções. Poderia dizer, ok, eu quero uma quantidade fijo dessas vacinas e vou transferir os recursos necessários para isso. Ou poderia ir para adquirir uma opção de comprar no futuro, que foi outra opção que teve para esse tipo de país. Então, teve vários mecanismos para facilitar a participação tanto dos países que teve ingressos ou têm capacidade para adquirir, como os países que precisavam também apoio também financeiro. Obrigada. Muito obrigada, Ana Cristina. Antes de passar a palavra à próxima debatedora, eu quero só reforçar para a audiência que as perguntas são mais do que bem-vindas e teremos o prazer de trazê-las ao debate no final da apresentação. Doutor James, agora eu vou passar a palavra à Aline Ferreira, para o nosso segundo bloco de perguntas relacionadas ao consórcio. Aline, por favor. Obrigada, Roberta. Boa tarde a todos. Boa tarde, James. Dentro desse papel da OPA de coordenar essa ação de vacinas do COVAX nas Américas, eu gostaria de perguntar se há algum cronograma até o final do ano e qual a previsão da entrega de vacinas para os países, né? Até porque, como é sabido, há uma escassez de vacinas e uma demanda bastante elevada. É uma boa pergunta. Olha, temos uma previsão que trabalhamos sobre várias horas de entrega. Nossa limitação, a limitação principal do COVAX nesse momento é a disponibilidade das vacinas aprovadas pela OMS. Então, só tem, acho, 3, 4 vacinas que agora está sendo ofertada através da COVAX, mesmo que tem algumas mais aprovadas pelas autoridades reguladoras considerados estritos a nível mundial. Até agora, só tem quase 2 a 3% da população da América Latina coberto nesse momento pelas vacinas entregas da COVAX, desculpa. E isso é muito menos que esperamos. E como eu mencionei ao início, nós esperamos duas coisas. Primeiro, os processos de aprovação das vacinas está sendo feito de forma muito rigorosa, mas ainda tem que cumprir vários requisitos aos produtores para assegurar a disponibilidade dessas vacinas em termos de qualidade, seguridade e eficácia. E segundo, não foi esperado também as várias limitações que foram postas por alguns países enquanto à exportação das vacinas pelo COVAX. Uma das maiores empresas a nível mundial é Serum Institute of India. Infelizmente, teve essa
surge do Covid-19 em Índia, e depois teve algumas limitações para exportar vacinas, então, desde a Índia. E os volúmenes, da vacina da AstraZeneca produzido em Índia, então, tivemos alguns problemas com esses volúmenes. E os países que deveriam receber essas vacinas ainda têm alguns retos para conseguir. Então, estamos com esse problema. Esperamos até o fim do ano de chegar ao meta que foi estabelecido, que é 20%. Ouvi o diretor-geral Tedros ontem, em seu discurso inicial da Assembleia Mundial, falar de chegar aí em setembro. Mas vamos ver, porque realmente temos que olhar a cadena do suministro, a capacidade produtiva, e depois temos que olhar se os países como os Estados Unidos, demais países da Europa, que talvez vai ter vacina disponível, ou pelo menos não vai comprometer a vacina que está sendo produzida pelo Pfizer ou Moderna, que essa vacina também pode ser disponível para outros países. Por isso, está dizendo, na última trimestre de 2021, vai ter muito mais vacina disponível ao nível mundial. Até pegando o gancho dessa sua resposta, James, a gente já sabe que alguns países estão com, na verdade, bastante doses sobrando. A gente tem o Canadá, que comprou vacina para 5 vezes a sua população. A gente tem os Estados Unidos, que já atingiram um bom nível de cobertura vacinal e estão com algumas vacinas sobrando. Dentro desse contexto em que alguns países estão com vacina sobrando e outros, por sua vez, não conseguiram, enfim, vacinar nem 10% da sua população, a gente queria perguntar se há alguma iniciativa por parte da OPAS para que, especialmente, Canadá e Estados Unidos, que estão nas Américas, estão com vacina sobrando, e tem vizinhos que estão se batendo pelas vacinas e não tem vacina, se há alguma articulação para a redistribuição dessas vacinas, especialmente as vacinas da Moderna e da Pfizer, que já estão no consórcio COVAX. Não, tem várias iniciativas em curso. Primeiro, já conseguimos várias doações, diria, mas são poucas, mas é uma expressão também positiva da vontade de alguns países para ajudar e trabalhar com os países das Américas. Um deles, Espanha, tem também França, que está agora trabalhando, não nos países da região, mas também na África, para facilitar algumas doações. E tem vários mecanismos aí, por exemplo, que os países como os Estados Unidos poderiam decidir eles mesmos a quem vai entregar essa vacina, ou poderia dizer, ok, não, vamos doar essas vacinas pelo COVAX. Né? E depois deixar COVAX, através do mecanismo da alocação da vacina de forma equitativa a nível mundial, doar essas vacinas para os países de acordo às alocações que foram decididas há algum ano. É um reto. Acho que a administração de Biden já sinalou a semana passada essa vontade para agora começar o processo de doar as vacinas que eles têm. Tem que lembrar também que eles fizeram já uma doação ao México, né? E ainda a vacina da AstraZeneca não está aprovada nos Estados Unidos. Então, isso poderia ser outra opção. E consideramos achamos que há até 60 milhões de doses da AstraZeneca que poderia ser, em algum momento, liberado pelos Estados Unidos, pelos outros países. Então, há várias articulações em curso, tanto para o OPAS, como o OMS, como o COVAX, e relações bilaterais, para ver como a região poderia melhorar o acesso a essas vacinas no próximo futuro. Perfeito. E dentro desse cenário de falta de vacinas,
há toda uma discussão, porque alguns países que poderiam ter solicitado mais vacinas ao COVAX, inclusive o Brasil, não solicitaram, né? Hoje é sabido que o Brasil só solicitou metade da cota de vacinas a que teria direito por meio do COVAX, e há toda uma pressão porque a população ela quer ser vacinada. A população está ansiosa para ser vacinada. Então, gostaria de perguntar se o Brasil, enfim, pode modificar sua posição a qualquer momento, se ele pode solicitar mais vacinas ao COVAX, ou se, nesse momento, enfim, não é possível realizar uma nova solicitação. Não, acho que poderiam ir e falar com o COVAX sobre essa possibilidade. E para chegar até 20% que tem direito ao início da iniciativa. Agora, eu acho que isso é um fator limitante nesse momento. O fator limitante é a disponibilidade da vacina. Tá? O fato que um país agora muda sua demanda ante COVAX vai entrar no processo de realocação, reassignação, depois dentro do próprio mecanismo, mas tudo depende da disponibilidade a nível mundial da própria vacina. E isso talvez poderia ter implicações ainda mais tarde, né, enquanto poderia chegar a ter acesso. Nós estamos trabalhando já sobre outro 80%, porque aí estamos falando só até 20% com COVAX. Então, estamos olhando o que podemos fazer também para ajudar os países a agendar esse 80%, que é bem importante, né? Porque estamos falando de chegar a 20% até o final de 2021, significando que precisamos continuar com essa vacina durante todo 2022 para chegar pelo menos a 70-80% de cobertura na região. E dentro dessa perspectiva de acesso, né, estamos na Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, um assunto que está muito em debate sobre licenças compulsórias das patentes, de um modo em geral, e do waiver, que está sendo discutido atualmente na OMC, na Organização Mundial do Comércio, que foi um waiver que foi proposto inicialmente por África do Sul e Índia, que envolve não apenas patentes, mas envolve uma série de outros direitos de propriedade intelectual, porque o waiver que está em discussão nesse momento, ele envolve também direitos autorais, envolve marcas, envolve segredos de negócio, envolve uma série de outros direitos que não puramente patentes. E, recentemente, nas últimas semanas, pelo menos, né, o governo americano e o governo da China se colocaram a favor da discussão desse waiver, embora não dissessem que tipo de waiver eles defenderiam. Então, dentro desse cenário, nós gostaríamos de perguntar se a OPAS ela teria alguma posição oficial, se a OMS teria alguma posição oficial a respeito desse waiver que foi sugerido por África do Sul e Índia, né? Lembrando que são dois países que estão nesse momento sendo muito afetados, né, pela Covid. E qual seria esse posicionamento? Não, nesse momento, tanto a OMS como a OPAS trabalham junto com os países sobre as políticas e as estratégias para melhorar o acesso a medicamentos e tecnologias sanitárias, inclusive vacinas. O que significa, então, isso? É um conjunto de políticas, marcos regulatórios, estratégias que poderiam ser aplicadas a nível nacional, regional e global para assegurar que a população tenha acesso aos medicamentos e tecnologias. Algumas desses medicamentos e tecnologias são considerados mais essencial, por isso temos a lista de medicamentos essencial, ou a lista básica em alguns países, que são mais fundamental para salvar vidas. Agora, a questão nesse tema sobre a vacina contra a Covid-19 realmente é uma tecnologia que poderia salvar vidas, é um caso um bem público,
que precisa toda a população para esse ano, para os 2 anos, para salvar as vidas. Nosso conselho é sempre dentro dos requisitos e os acordos que foram negociados dentro do OMC, que diz que os países têm que respeitar os vários requisitos do acordo de TRIPS, ou da ATICS, por suas siglas em espanhol, inclusive também as flexibilidades. Existem várias flexibilidades dentro desse acordo. Primeiro, para ceder, para negociar as licenças voluntárias, mas enquanto não chega a negociar essas licenças voluntárias, tem também esse direito para emitir as licenças compulsórias. E agora, é um tema complexo, porque uma vez que o país toma essas ações e tem todo o processo para chegar aí, vocês sabem bem sobre essas medidas que tem que segurar, é um processo depois para conseguir a tecnologia, a própria tecnologia, para aumentar a sua própria capacidade. Sobre o waiver, olha, não temos informação suficiente nesse momento sobre o que significa o waiver. Sabemos que a administração Biden apoiou isso, mas precisamos olhar como é o processo de negociação dentro do OMC, quais são os detalhes dessa negociação e quais são as implicações. Mas nós estamos realmente apoiando essa iniciativa que poderia melhorar de forma mais equitativa as vacinas contra o COVID-19. Se o waiver poderia chegar aí, com certos níveis de equidade, está bem. Se é através do processo de negociação de licenças voluntárias, está bem. Se através do aumento da capacidade produtiva pelas empresas que existem, com preços equitativos, está bem. O que precisamos realmente é resolver o problema do acesso à vacina nesse momento. E aí preparar-nos também pela próxima pandemia, talvez 5, 10 anos no futuro. Muito obrigada, doutor James, Aline. Agora a gente se encaminha para o terceiro bloco de questões. Eu passo a palavra à Ana Cláudia, por favor. E ao final, lembro a todos da audiência que enviem suas perguntas para que a gente possa abrir o debate. Obrigada. Ana, você está no mudo. Opa, obrigada. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, James, a colegas aqui coordenadoras das comissões de Direito Internacional, de patente da BPI. Boa tarde, audiência. Então, vamos seguir aqui para o terceiro e último bloco de perguntas. E eu começo aqui lembrando da época que houve o desenvolvimento de antibióticos de amplo espectro, que representou, na verdade, uma grande revolução na área de saúde. Esses antibióticos, né, muitos foram protegidos por patente, temos como exemplo a sulfa, e isso trouxe uma grande disseminação, né, da tecnologia. Então, assim, a gente queria saber de lá para cá o que teria mudado, como que hoje você vê aí o acesso aos medicamentos inovadores. Tá. Obrigado, Ana Cláudia. Muitos desses antibióticos também foram desenvolvidos nos anos entre 1930 até 70. Os marcos legais da proteção da propriedade intelectual foram outros, não? Lembra que antes do acordo do TRIPS tivemos todas as negociações de GATS e o mecanismo realmente de proteção da propriedade intelectual não foi o mesmo. E aí, depois que chegamos com uma maior definição dos requisitos de proteção da propriedade intelectual através da PICS, diria que também, através desses mecanismos, teve alguns retos enquanto sua aplicação, seja nos vários processos de extensão das patentes, umas chamadas como evergreening, como
no tema em inglês. Outras enquanto a proteção de dados, que não permitiu desenvolvimento dos medicamentos genéricos a tempo. Então, enfim, teve vários mecanismos que foram, às vezes, adotados para colocar algumas barreiras para melhorar o acesso às tecnologias, fora um pouco dos acordos. Mesmo também, os incentivos para a inovação, eu acho também está menor nesse momento. Os requisitos para os estudos clínicos que tivemos nesse momento também estava menor. Agora, para fazer um estudo clínico fase 3, é muito custoso. Sem falar da capacidade para desenvolver um novo produto, sobretudo produto biotecnológico, precisa de uma inversão enorme nessas tecnologias. Então, isso representa mesmo essa inversão que precisa fazer, é uma barreira em si mesmo. Por isso, chegando a essa questão pela vacina COVID-19, temos que olhar também que muito da tecnologia relacionada com as novas vacinas, como mRNA, ou plataforma de mRNA, foi financiada com recursos públicos nos Estados Unidos, através do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Então, o grande debate que agora está iniciando em alguns setores nos Estados Unidos é sobre isso, como é que talvez também essas inversões estão sendo feitas pelo setor público, com recursos públicos, e depois que tem uma certa proteção da propriedade intelectual, que não permite um acesso equitativo dos produtos dessa inovação pela população em geral. E trazendo aqui, né, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, o que a gente acabou vendo é que ela expôs, né, a dependência tecnológica de vários países no que se refere à produção farmacêutica, incluindo aí o Brasil. Como é que a OPAS vê a necessidade da construção da capacidade produtiva local e quais seriam as políticas da agência a esse respeito? Eu acho que é uma grande reto pela região. Tá? Alguns países como o Brasil, mas mesmo a Argentina, México, Cuba, Estados Unidos e Canadá têm capacidade produtiva importante. Né? Mas muito desses países, a tecnologia que está sendo aplicada, em alguns casos, não é a tecnologia mais moderna, não está fazendo o investimento necessário para manter a inovação no próprio processo de tecnologia, e não tem os incentivos presentes pelo Estado no âmbito de fazer investições, políticas públicas para colocar ciência e tecnologia junto com saúde e com a indústria para trabalhar juntos sobre as prioridades para a saúde. Mesmo as condições, talvez, do comércio, que não estava favorável para as empresas privadas. Olha, um estudo que fizemos com ECLAC, Chile, o ano passado, indicou que a região só adquiriu 4% das suas necessidades em saúde através do comércio interregional. Isso significa que quase 96% dos produtos produzidos na América Latina têm alguma relação com países fora da região. Então, precisa um elemento na cadeia de suministro, cadeia de valor, para assegurar sua produção. Tem implicações bem grandes, então, quanto à pandemia, porque quando fechamos fronteiras ou tem limitações enquanto à exportação de produtos, aí a região não teve capacidade nem para produzir, nesse momento, algumas PPEs, o equipamento mais básico que precisava para proteger a saúde dos trabalhadores da saúde. Então, eu acho é um tema bem importante que a região agora toma de forma muito mais séria. Tem várias iniciativas em curso,
OPAS, através nosso corpus diretivo, os ministros de saúde vai debater o tema no fim de junho, sobre a capacidade produtiva para insumos na saúde, em junho deste ano, com proposta de resolução sobre isso. Tem vários outros mecanismos, como o ProSur, que está abordando o tema, mas, finalmente, precisamos, os países, de forma mais individual também, colocar os vários setores na mesa, indústria, academia, ciência e tecnologia, junto com o governo, para definir qual é a estratégia nacional. O Brasil tem toda a capacidade para fazer isso, porque tem uma população de mais de 230 milhões de pessoas, tem um mercado importante e tem capacidade instalada já. Então, pode fazer muito nesse tema. Muito bom. E agora vamos falar aqui da transferência de tecnologia. Qual seria aqui, então, o papel, né, dessa transferência de tecnologia na construção da capacidade produtiva local? Como é que a OPAS trabalha nessa transferência? Nós estamos, nesse momento, trabalhando de forma muito certa com o OMS sobre isso. Lançamos, junto com o OMS, o conceito do Hub para transferência de tecnologia, sobretudo para a vacina, a plataforma da mRNA. Vocês sabem que essa plataforma não existe nas Américas. É só algumas produtoras dos Estados Unidos, e agora a China está em processo de desenvolver essa plataforma. E a plataforma é bem interessante, porque poderia ser rapidamente adaptada pelas outras possíveis emergências de saúde pública, contra outros vírus no futuro. Então, estamos trabalhando junto com a OMS, identificar algumas fontes e conhecimentos relacionados a isso, para facilitar a transferência de tecnologia a essa região. Já lançamos uma expressão de interesse aos países, às empresas, várias empresas já nos informaram do seu interesse, e nas próximas semanas vamos fazer uma reunião junto com os países, com as empresas, para explicar um pouco mais qual seria o processo para ajudar a transferência de tecnologia. Agora, o que queremos, porque sabemos também que os acordos de transferência de tecnologia têm limitações, né? Há vezes, a entidade que tem esse conhecimento, colocar limitações também enquanto ao processo de transferência, que diz que, ok, vou transferir essa tecnologia para vocês, mas depois vocês não poderiam exportar esse produto. Então, no sentido, enquanto estamos em uma pandemia, é importante que quebramos esse ciclo de limitações, porque se a região vai aceitar tecnologia, tem que beneficiar não só o país que está recebendo, mas também todos os países da região. Outra coisa que estamos fazendo é usar a capacidade do fundo rotatório para consolidar a demanda ante o processo de transferência de tecnologia. Então, se a tecnologia chega e tem capacidade para produzir a vacina, depois o OPAS poderia consolidar a demanda e ter como um one-stop shop para facilitar a entrega dessas vacinas a toda a região. Tem coisas aí que estamos explorando agora e vamos aqui trabalhar junto com os países, inclusive o Brasil, sobre esse tema no futuro. Tá, que ótimo. Bom, então vamos aqui à nossa última pergunta. A gente sabe que a construção da capacidade produtiva local, ela implica necessariamente investimento em inovação. Então, como fomentar esses investimentos de inovação na área de saúde em países em desenvolvimento como o Brasil? Eu acho que já mencionei algumas dessas condições que tem que promover. O Estado tem um papel fundamental nisso, para criar o âmbito onde tem pesquisa, desenvolvimento, tem um crescimento das ciências biomédicas nos países de engenharia, as universidades têm estímulos para participar, tem âmbito para facilitar a inversão
na tecnologia, na indústria base produtiva, em tecnologias. E mais que nada tem esses polos de inovação. Em Europa, eu sou irlandês e eu vi como nós fizemos nos anos 80 também, trazendo tecnologias, empresas de fora, criando associações entre academia, governo e as empresas, para não só produzir o produto que está sendo o produto mesmo da transferência, mas também outros produtos que depois vêm porque via processo de pesquisa. Acho que realmente temos que fomentar essas iniciativas na região, sensibilizar também os níveis políticos da importância disso e da dependência quase absoluta da região nesse momento em alguns países, sobretudo na área do acesso a vacinas. Muito obrigada, James. Passo a palavra, então, para a Roberta. Obrigada, Ana Cláudia. Nós já temos uma primeira pergunta aqui da nossa audiência, que toca um pouco dessa questão, que tangencia o investimento público no desenvolvimento de vacinas e também essa questão que se volta em relação ao licenciamento de tecnologia e, eventualmente, até a waiver da proteção patentária, né? Eu trago a pergunta do Gabriel Leonardo. Ele diz o seguinte: os medicamentos produzidos com subsídios públicos deveriam ser de uso livre para o governo que os financiou. Ou seja, se o governo da Alemanha financiou a vacina da BioNTech, seria razoável que a Alemanha não tivesse que pagar novamente pela tecnologia das vacinas. E aí vem a pergunta: seria moralmente defensável que entidades brasileiras, né, pudessem exigir esta mesma gratuidade, sem que tivessem participado do financiamento, né, dessa pesquisa? Há algumas propostas aí. Primeiro, que é verdade que o governo da Alemanha fez investimento importante no desenvolvimento da vacina da BioNTech. E em minha opinião pessoal, eu acho que tem, através desses mecanismos, então, o governo junto, através dessa parceria público-privado, tem que ter um certo direito aos produtos, de acesso a produtos que estão produzidos através dessas iniciativas. Mas ainda, eu acho que é importante que também, através dos mecanismos de solidariedade, como o COVAX, ou junto com os países em desenvolvimento, que tem um processo para assegurar a disponibilidade desse produto também a preços, como disse, a preços justos, né, pela população, para assegurar acesso a esses produtos. Temos um conceito em inglês, um conceito de fairness, que é bem importante nessa questão, a questão de justiça, talvez social, enquanto a acesso a produtos. E se os recursos públicos estão sendo aplicados para o desenvolvimento de qualquer tecnologia, uma poderia ser que é um bem público. Um bem público. Agora, ainda não temos um marco global para dizer, ok, uma vez que temos um bem público desenvolvido com recursos, como asseguramos de forma equitativa acesso a esses produtos para as populações que precisam. Um tema interessante sobre isso, não sei se estão seguindo os debates na OMS nesse momento, mas se estão falando sobre uma nova tratado a nível mundial para as pandemias. E todas essas questões poderiam entrar nesse momento. Quem tem acesso, baixo que condições, em contravenções, como poderia assegurar equidade no acesso à tecnologia de forma mais justa para as sociedades, para proteger todo mundo e não só um país. E eu acho que vai ser um debate bem difícil quando chegamos a esse ponto.
Eu acho que aí a gente toca numa questão que é talvez mais filosófica, né, do que propriamente a gente consiga responder, né? Como o senhor acha que a gente pode nos preparar para uma nova pandemia? Porque eu acho que tem uma coisa muito certa, né? É que viveremos outras pandemias. E apesar de enfim, toda a tentativa, né, de mecanismos de solidariedade, a gente vê que eles nem são mecanismos eficazes quando você observa que as lideranças mundiais se apropriaram de um grande percentual das vacinas, né, porque tinham capacidade produtiva para isso, e enquanto países em desenvolvimento ficaram muito aquém. E até mesmo, curiosamente, talvez, né, a Índia hoje esteja vivendo um problema seríssimo de descontrole da pandemia, embora também tenha capacidade produtiva, né, que né, até do ponto de vista assim, complexo. Então, a pergunta né, como nos preparar, né, o que o senhor vê como alternativas, né, para a gente tentar criar um caminho para um caminho consensual para uma nova pandemia, né, evitando todo o retrocesso, e governos, inclusive, que adotaram políticas de retrocesso durante essa pandemia que a gente ainda está vivendo. Não, é uma boa pergunta, e uma pergunta agora que a nível mundial estão sendo já debatido também na OMS, nos corpos diretivos também do OPAS. Vamos tratar desse assunto também em junho e setembro esse ano. Nós estamos dizendo, nesse momento, precisamos realmente focar sobre três coisas para ser melhor preparado, pelo menos. Acho que não podemos evitar a chegada do novo outbreak, não? Talvez, mas podemos limitar o impacto disso e limitando a questão da pandemia. Estamos dizendo três coisas. Primeiro, precisamos continuar e aumentar as inversões no sistema de saúde, porque os sistemas de saúde estão mais preparados, que têm mais capacidade de resposta, que têm mais recursos humanos qualificados, e está construído basado na estratégia de atenção primária. Vocês, no Brasil, têm larga história na construção do sistema de saúde único, e aí podemos ver, basado em sistemas que têm mais acesso, mais cobertura, já temos evidência que são mais resilientes. Então, precisamos assegurar que se continuam fazendo uma modernização do sistema de saúde basado numa transformação do sistema de saúde basado na estratégia da APS, aqui adelante, fazendo as inversões necessárias. A segunda, consideramos que necessitamos melhorar nossas capacidades em saúde pública, as funções da saúde pública, nessa questão da vigilância sanitária, nas capacidades de identificação, de resposta, de diagnóstico, dos laboratórios, de sistemas de alerta, tudo isso, mas junto também com os programas de saúde pública no comunitário, nos programas de imunização, da água, saneamento, de condições onde as pessoas vivem, de ter trabalhadores comunitários. Tudo isso são fatores claves também para monitorar a saúde da população, inclusive durante o processo de outbreak, não? Enquanto tem um novo vírus ou bactéria circulando na comunidade. E, finalmente, consideramos que necessitamos também melhorar o financiamento da saúde e dos mecanismos de proteção social nos países. Isso é bem importante, porque notamos durante essa pandemia que os países que não têm mecanismo de proteção social, as pessoas, as famílias, a comunidade teve muito grande problema para sobreviver. Teve que sair, buscar trabalho, foi exposto ao vírus e aí entramos em situação bem complexas. Teve muito maior riscos para essas populações mais vulneráveis. Junto com isso, essas questões que estamos discutindo agora,
como melhoramos a capacidade de inovação, de produção, de capacidade produtiva de forma mais equitativa pelo todo. Muito obrigada, Dr. James. Alguma das coordenadoras gostaria de endereçar mais alguma questão? Gostaria de fazer um comentário, se pudesse, agradecendo aí ao Dr. James, e acho que você, nesse final, também tocou em pontos bem importantes, né? A importância de trabalho conjunto das empresas com governos, né? Eu acho que me parece um pilar também aí fundamental, para que a gente, no final do dia, possa resolver essas questões também de scale-up e de distribuição, que são questões muito relevantes também. E aí isso me remeteu àquela uma posição que foi emitida pelo Max Planck no início do mês de maio, sobre toda essa discussão em relação à questão do waiver de direitos de propriedade intelectual, e eles vão fazendo várias considerações, e no final eles terminam falando sobre a importância da governança global, que me parece que tem muito, né, tem muita relação com tudo isso que o senhor falou aqui, em especial sobre a importância de várias iniciativas, dentre elas o COVAX, e eles vão explicando exatamente vários desses pontos e como é importante no final do dia, para que a gente consiga resolver no final do dia a questão da distribuição e da produção em larga escala, tem que haver uma colaboração intensa dos governos com as empresas, tem que haver uma discussão sobre acesso equitativo, e a governança global é fundamental para que tudo isso ocorra dentro de mecanismos que facilitem o acesso dos países em desenvolvimento, sem que haja prejuízo aos incentivos de inovação que são necessários e fundamentais para que a gente possa estar preparado para essa pandemia que a gente ainda vive e para as futuras que podem vir a acontecer. Então, acho que assim, faz um ponto bem interessante com todos esses aspectos que você trouxe aqui, que eu acho que são merecedores de reflexão para os países, e acho que nós aqui no Brasil, que temos um sistema único de saúde, que é claro, a gente sabe que está longe de ser o ideal, está longe de ser uma maravilha, mas, sem sombra de dúvidas, é um sistema de saúde que é capaz de acolher a muitas pessoas que não têm acesso, né, que têm dificuldades e acesso. Então, eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer juntos, mas temos boas iniciativas, e eu acho que quando a gente reúne, é capaz de reunir as melhores mentes, e eu acho que essa pandemia mostrou isso, que quando existe um desafio que é comum, né, e os países se unem, as soluções chegam, e chegam de uma forma muito mais ágil. Então, acho que era essa colocação que eu queria fazer aqui e agradecê-lo. Eu gostaria de fazer uma pergunta na linha do comentário da Ana Cristina, se for possível. Dentro do que ela colocou, antes dessa pandemia, se falava muito numa crise no sistema multilateral de negociações das relações internacionais, se falava no esvaziamento dos fóruns de discussão multilaterais, e essa pandemia veio mostrar a necessidade desses fóruns, como eles são importantes num contexto em que a gente só vai conseguir sair dessa situação juntos. Não tem como sair um país e não sair o outro. Dentro dessa perspectiva multilateral, eu gostaria de perguntar ao Dr. James como ele vê, eventualmente, um reposicionamento, vamos colocar assim, das agências ONU, como é o caso da OMS, como é o caso da própria OMC, que é quem administra o TRIPS, e como ele vê as futuras discussões a respeito de saúde pública nesse novo contexto, porque ficou muito claro, e o próprio Dr. Tedros Adhanom, quando ele, enfim, se coloca
a respeito da necessidade de cooperação internacional, ele fala bastante da importância da OMC em ajudá-lo a articular essa cooperação. É uma boa pergunta, Aline. Eu concordo com você no sentido de que, olha, essa crise foi criada devido à saúde, tá? Devido a um vírus de um lado e depois aos retos que teve os países para responder a esse vírus. E depois vimos todos os problemas que teve a economia, os mecanismos, os setores sociais, industriais, em fato toda a sociedade. E os gastos que foram feitos para os países, só os 5 países principais reportaram que fizeram inversões de quase 5 trilhões de dólares para responder a essa pandemia. Então, se não tem argumento agora para para priorizar saúde primeiro, eu acho que nunca podemos fazer. E aí um tema que está sendo discutido fortemente também dentro da OMS sobre as mudanças que necessitamos tanto na OMS, mas também uma coisa bem clara nessa pandemia foi a importância da ação intersetorial a nível dos países, mas também nos sistemas multilaterais. Né? E aí, uma coisa muito positiva que eu acho sair também dessa pandemia foi as alianças entre os vários mecanismos das Nações Unidas, o sistema multilateral, mesmo com os bancos internacional de financiamento. A cooperação que foi feita entre eles eu vou dizer, foi extraordinário. Junto com o mecanismo do COVAX, ou ACT, ou Health Systems Connector, ou qualquer iniciativa tem 4 ou 5 atores agora que estão brindando cooperação e as capacidades necessárias para a iniciativa. Então, eu sou otimista. Eu acho que isso eu espero que vai fazer uma reset, não? No oceano desses mecanismos, e aí fortalecer também o princípio da cooperação internacional baseada em ciência, e reconhecer que não podemos responder de forma individual, necessitamos uma resposta conjunta a nível regional e global. Se a Roberta me permite um rápido follow-up dessa resposta, dentro de telecomunicações, nós lidamos bastante com padrões de telecomunicações, como 3G, 4G, 5G, em que há um licenciamento em blocos de tecnologias. O COVAX, de certa forma, ele não trata exatamente de um licenciamento de tecnologia, mas do propiciamento de acesso enfim, vacinas e medicamentos. Eu queria perguntar ao Dr. James se ele vê como resultado da pandemia algo parecido na área de saúde, da criação de verdadeiros consórcios para licenciar tecnologia em bloco. É uma boa pergunta. A história vai dizer não, né? Se olharmos o que aconteceu depois da pandemia de 2010, que teve muito movimento e depois, nada. Não vou dizer nada, mas pouco. E aí teve alguns movimentos, alguns países, enquanto as inversões que foram feitas, mas olhe bem, a capacidade produtiva na vacina, não logramos fazer isso depois do último. Mas, de novo, eu sou otimista. Eu acho que o tamanho dessa pandemia precisa outro nível de ação. Mas também precisamos aproveitar desse momento político, porque uma vez que chegamos a 2023, 2025, aí vamos ter um outro momento, talvez, e se não aproveitarmos dos movimentos para fazer os mecanismos e criar esses mecanismos que precisamos agora, vai ser mais difícil em 3, 4 anos no futuro.
E todos aqui já encerraram suas perguntas. Acho que o nosso público também não mandou nenhum outro questionamento novo. Eu vou encerrar nossos debates por hoje. Excedemos até um pouquinho o tempo inicialmente agendado. Quero agradecer muito ao Dr. James por nos honrar com essa apresentação, com os esclarecimentos. Acho que foram informações muito relevantes do ponto de vista técnico, né, de vivência também, né, olhando tudo que está acontecendo no ponto de vista mais amplo, né, e a gente, aqui no Brasil, desesperado por informação, informação de uma boa fonte, né, a gente convive com informações diariamente que não tem uma fonte correta, né, isso gera tantas dúvidas quando a gente vai pensar sobre a pandemia e sobre alternativas e até refletir um pouco mais sobre a viabilidade do próprio sistema de patentes, né? Sobre todas essas óticas e necessidades que a gente está sendo confrontado diariamente, né? Tanta desigualdade, digamos assim, né? E dificuldade de acesso, de fato, para uma parte muito grande da população a essas vacinas, né? O consórcio ele vem trazer um pouco de esperança, né, para os países em desenvolvimento. Acho que talvez seja um pouco isso, minha opinião pessoal. Então, agradeço enormemente, em nome aqui das comissões e também da BPI, e espero poder contar com o senhor em outras ocasiões para continuarmos esse papo e, de repente, tocar nesses assuntos até um pouco mais espinhosos, né, que a gente deixou para o final da conversa, mas que merecem um pouco mais de reflexão, com certeza. Não, obrigado, Roberta, e obrigado também a Ana Cristina, e a Aline, e a Ana Cláudia, e a todos os participantes. Eu acho que foi importante ter esses âmbitos de discussão aberto e compartilhar opiniões e discutir, porque senão não vamos avançar. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês e a API pela oportunidade. E, bom, qualquer coisa, estamos aqui para falar de novo. Muito obrigada. Realmente só é possível consenso quando há discussão, né? Discussão baseada em fatos, em informações, né? Em dados que sejam fidedignos. Eu acho que o nosso intuito aqui das comissões e da BPI é trazer esses dados, né, e colocar em debate mesmo para a gente começar a alcançar alguns consensos, né, que for possível dentro das nossas limitações também, né, é claro. Então, agradeço a todos e agradeço especialmente a audiência por ter nos acompanhado até agora e espero que possamos nos rever em breve. É um evento, acredito que inédito, com 2 comissões organizando, né, então foi uma iniciativa muito bacana. Só posso agradecer a esse grupo aqui, Dr. James e a BPI por todo o suporte. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Dr. James. Obrigada.